No Brasil, o dia 12 de junho foi escolhido como data para comemorar o Dia dos Namorados. Na última quarta-feira, então, os casais apaixonados comemoraram a data de diferentes formas. E por isso, Conexões de hoje traz um debate bem diferente e fala sobre como estão os relacionamentos entre casais nos dias de hoje. E para falar mais sobre isso, estão aqui no estúdio a psicóloga Valéria da Silva. Olá, Valéria, muito obrigada por comparecer ao Conexões. De nada, olá. Tudo bom? Tudo bem. Bom, e a gente também está com a historiadora e integrante do Conselho Nacional da Mulher, Lúcia Rincon. Olá, Lúcia, muito obrigada por ter vindo ao nosso debate. Olá a todos. É um interessante debate. Obrigada pelo convite. Bom, mas antes de começarmos o debate, você confere uma matéria relacionada aos relacionamentos entre casais. Alma gêmea, cara metade, tampa da panela. Os nomes dados ao ser amado variam, mas a vontade da maioria das pessoas é uma só: compartilhar a vida com alguém que as faça feliz, seja do sexo oposto ou do mesmo sexo. No entanto, a maneira como as pessoas compartilham a existência sofre alterações constantes, que são determinadas pelas mudanças sociais e históricas e também pelos preceitos religiosos. Essas alterações têm sido acompanhadas pelo direito, que rege também sobre as relações amorosas, como, por exemplo, no caso das pessoas que não se unem oficialmente. O único parâmetro que tem que ter para configurar a união estável é união pública e duradoura, contínua e com o intuito de formar família. Se você namora, mas não é com o intuito de formar família, e sim com o intuito de namorar, de conhecer a pessoa, não é união estável, é namoro. Então, se você está junto, muito embora não haja coabitação, que para nós também não é necessário ter a coabitação, mas se a união é com o intuito de formar família e tem afeto, não interfere para nós a questão do tempo. Os avanços na legislação não têm atendido apenas aos casais heterossexuais, mas também àqueles de mesmo sexo. Uma das maiores vitórias do movimento é que, a partir de agora, as relações homoafetivas também podem ser oficializadas em qualquer cartório. O marco principal foi com a decisão do Supremo Tribunal Federal de 5 de maio de 2011, que reconheceu a união entre parceiros do mesmo sexo como entidade familiar, sujeita aos mesmos direitos e obrigações que os casais que vivem em união estável, homem e mulher. Então, a partir daí, desse marco no direito brasileiro, foi que as questões começaram a se pacificar. A evolução chegou ao ponto de agora, recentemente, no dia 14 de maio, o Conselho Nacional de Justiça baixou uma resolução proibindo os cartórios de recusar a habilitação ao casamento de pessoas do mesmo sexo. A presidente da Comissão de Direitos Homoafetivos da Ordem dos Advogados do Brasil lembra que, no entanto, é preciso avançar também em outros quesitos. Precisa de uma lei ainda no Brasil para que regulamente os direitos, principalmente com relação aos filhos que podem ser oriundos de reprodução assistida e também os filhos socioafetivos. Precisa de uma regulamentação e o casal que tiver filhos oriundos de reprodução assistida ou filhos socioafetivos, de qualquer forma vai ter que buscar a justiça para colocar nessa certidão das crianças os nomes dos dois pais ou das duas mães. Bom, agora para começar nosso debate, Lúcia, o que você acha sobre os relacionamentos entre casais na atualidade? Houve mudanças muito bruscas para as últimas décadas, para as gerações anteriores, ou os relacionamentos seguem uma linha, continuam iguais? Iguais não continuam, né? Sem dúvida, toda a dinâmica da sociedade impõe novos parâmetros de relacionamento. Agora, há critérios diferentes, há formas diferentes de se relacionar, a gente identifica conceitos diferentes, inclusive. Dentro de uma pesquisa que nós realizamos, por exemplo, na universidade, lá na PUC, num determinado momento nós tínhamos uma equipe grande. Acho que é interessante a gente ver como é que essas coisas vão se manifestando. Uma equipe de uns 8, 10 bolsistas e de repente a gente viu que o trabalho não andava. Qual era o problema? É que ao se encontrar todo começo de semana, as pessoas começavam a discutir o ficar. Ah, com quem que você ficou, com quem que não ficou, e isso não andava. E nós, mais velhas, entendemos que nós tínhamos que saber direito como é que estava funcionando o ficar para saber como é que as coisas iam caminhar. E foi muito interessante, a gente acabou escrevendo um artigo a respeito, porque os critérios e os parâmetros são
é oportunismo? A história de namoro firme, ficar, noivar, casar, como é que isso se colocou numa nova dimensão para a juventude? Então, nesse momento, nós começamos a aprofundar, inclusive do ponto de vista de buscar nas teorias o que é mesmo que hoje está pautando a responsabilidade com o afeto, com o carinho e com a vida do outro, né? Eu penso que sua pergunta tem muita pertinência porque não é brusco, embora muitas vezes a gente não consiga, nós mais velhos e mais velhas, não consigamos acompanhar essa dimensão. O que é mesmo que mudou? É irresponsável? Nós vimos que não é irresponsável, né? Que a liberalização vamos dizer assim, sexual, que a gente pode chamar, que aconteceu na última metade do século passado, ela vai tomando outra conformação. Então, o sexo não é mais o mais importante? Será que é? Né? Então, ele pode passar por experimentos e isso não implica que para fazê-lo você tenha que ter um profundo sentimento que abala o coração. Quer dizer, todas essas questões estão colocadas hoje de uma forma diferente e a gente precisa estar mais atento para como é que isso vem se manifestando de fato. Bom, e para você, Valéria, sobre a ótica da psicologia, como é que esses relacionamentos e também essas interações entre homens e mulheres, pessoas do mesmo sexo, duas mulheres ou dois homens, têm se alterado e você tem percebido essa alteração hoje para os jovens principalmente? Em realidade, eu estou de acordo com o que diz a Lúcia, em partes, né? No sentido de que mudou muito, né? Mas tem muitas coisas que hoje em dia continuam como era faz 50 anos ou mais, né? E em realidade eu acho que a gente perde um pouco a referência porque hoje tudo é muito rápido, né? As coisas acontecem a uma velocidade vertiginosa, né? Então a relação de casal não fica sem passar por esse movimento rápido, né? Hoje eu fico, né? Que é o que a professora disse, né? Eu fico com alguém, amanhã eu fico com outra pessoa, né? Atualmente eu estou fazendo uma tese, por isso eu disse que ainda não sou doutora, né? Mas eu estou fazendo uma tese e um dos objetivos do projeto é exatamente analisar por que hoje, apesar de tantas mudanças, tantas coisas que a gente vê que realmente o relacionamento por internet, né? Que é uma coisa que hoje a gente não tem dúvida, né, que é um avanço em certo sentido, que é uma nova forma de se relacionar, mas ainda a gente tem o mesmo tipo de relacionamento que é eu te conheço no bar, né, eu te conheço na praça, na rua, mas eu também te conheço na internet. E uma das linhas do projeto é exatamente perceber que apesar dessas mudanças, apesar de tudo que a gente está vendo hoje em dia, a gente tem certos comportamentos que eu chamo no projeto de amor romântico, né? Que é a ideia, né, do Dia dos Namorados, que persiste, né? E não significa que seja bom ou ruim, simplesmente persiste, né? A ideia de eu vou ser feliz, por exemplo, o dia que eu encontrar a minha meia laranja. E talvez essa meia laranja não exista, né? Ou talvez eu já estou com ela, mas eu continuo procurando ainda. Né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção e é uma fonte, depois a gente provavelmente vai ter oportunidade de falar mais, mas é uma fonte de sofrimento imenso, né, para os casais, porque em realidade, se eu estou procurando uma coisa que já tenho, eu não me dou conta que já tenho, né? Então é muito interessante e essas coisas, junto com outras circunstâncias, como por exemplo a questão do ciúme, né, que a gente fala que mudou tanto, será que mudou? Né? Não, a gente então continua falando um pouco mais sobre isso. Vocês acreditam que algumas alterações na sociedade, de forma geral, como a mudança do papel da mulher, que hoje não é mais a mesma do que da época das nossas avós, das nossas bisavós, e também a questão de uma maior liberdade sexual e também da escolha da sexualidade, em que as pessoas têm mais liberdade de não ficarem presas a uma sexualidade muito rígida, do heterossexual, isso também tem alterado essa conformidade do relacionamento? Sem dúvida nenhuma. Mesmo que seja por internet,
se eu acho bonito ou feio. Né? Então eu estou lançando mão dos meus critérios do que eu gosto, do que eu senti em termos de atração sexual. Isso eu posso fazer, coisa que a minha geração pôde menos, né? A geração da minha mãe não pôde. Então, esse novo critério, ou seja, essa nova sexualidade colocada, a possibilidade, esses novos papéis que a mulher vem assumindo, rompendo com conceitos e preconceitos, ou seja, de fato exercendo o seu papel de cidadã, né? E de cidadã e sujeito da sua própria vida, ela possibilita uma vivência afetiva diferenciada. Né? E uma vivência afetiva que rompe a barreira heterossexual também. E aí apresenta a possibilidade de novas famílias. Não são só novos relacionamentos, novas conformações familiares, casais, né? E tudo isso aponta para um avanço civilizatório muito grande, na minha opinião. Você passa a ter na sociedade a possibilidade das pessoas se realizarem a partir do seu sentimento de forma responsável, tratando a sua sexualidade de forma responsável e não forçando a barra para ser heterossexual, branco, da classe dominante, eu preciso de ter estudo para poder ser feliz. Não é assim mais. E eu considero que o feminismo, modéstia à parte, nós ajudamos muito na colocação desses novos valores, dessas novas possibilidades de realização enquanto seres humanos. Ainda muito difícil, porque enfrentamos projetos horrorosos, como o da cura gay, como do Estatuto do Nascituro, né? Que estão na ordem do dia, mas que são rompimentos que nós precisamos fazer com coragem e persistência, porque é isso que vai garantindo que os novos relacionamentos, as novas possibilidades de realização enquanto seres humanos sejam legitimadas, sejam aceitas, sejam compartilhadas. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco a gente continua debatendo a questão dos relacionamentos nos dias de hoje. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.